Vamos ver então agora as duas últimas funções para a gente finalizar, né? A secante e a cossecante. Beleza? Pronto. Função secante. Primeira coisa, bora relembrar lá das razões trigonométricas, qual que era a razão que define a secante. Ou seja, a secante de um ângulo, alfa, né, é dada pelo inverso do cosseno deste ângulo. Qual que é o macete para lembrar? Bom, secante lembra seno, né? Secante e seno. Como é o inverso, tu pega cosseno. É assim que eu lembro. E faz sentido aqui nessa expressãozinha, né? Para a gente determinar o domínio dessa secante, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Existe algum valor, existe algum arco, um arco X, no meu ciclo trigonométrico, em que não vai existir secante para esse arco? Bom, a reta que determina a secante, né? A gente sabe que tem aqui um arco AP, isso vocês já estão acostumados, né? Isso aqui é a extremidade. Para eu determinar a secante e a cossecante também, eu vou traçar uma reta tangente a essa extremidade do arco. Como a secante é o inverso do cosseno, então esse ponto que toca o cosseno determina a secante, né? Pronto. Então pense o seguinte: existe algum valor no ciclo trigonométrico? Vai existir algum arco em que não vai existir a secante? Bom, se essa reta ela for uma reta paralela ao eixo dos cossenos, por exemplo, ó, vamos supor que esse arco fosse o arco de 90 graus aqui, ó, tá? Formasse aqui 90 graus, fosse aqui em π sobre 2, né, em radianos. Então a reta tangente seria esta reta aqui, ó, que coincide inclusive com o eixo da cotangente, né? Pronto. Essa reta é uma reta paralela ao eixo dos cossenos. E aí lembra que eu falei com vocês que, de novo, duas retas paralelas nunca se tocam. Então, qual que vai ser a interseção? Qual que vai ser o ponto de interseção dessa reta aqui de cima que eu desenhei com a reta dos cossenos? Nenhuma, né? Essa reta aqui não vai tocar a reta dos cossenos nunca. Não vai ter nenhum ponto de interseção. Por quê? Porque são duas retas paralelas. O que faz sentido. Por quê? Se a gente se basear aqui nessa expressão, né, que define a secante, o cosseno ele não pode ser zero. Porque na matemática, ó, dado uma fração qualquer, uma fração a sobre b, tá? O b, que é o denominador da fração, nunca pode ser zero. Ó, já leva para a vida de vocês, ó. O denominador de uma fração, na matemática, nunca pode ser zero, porque isso é uma indeterminação. Então, não existe fração com denominador zero, tá? Então, nesse caso aqui, o cosseno do ângulo não pode ser zero, né? Porque ele é o denominador dessa fração. Então, o cosseno desse ângulo que eu chamei de alfa, ele não pode ser zero, ou seja, tem que ser diferente de zero. E ele é zero quando? Bom, o cosseno de alfa é zero quando ele é aqui, né? Tá aqui, que é π sobre 2, não é isso? E ele é zero também aqui embaixo, que é 3π sobre 2. Então, para este arco π sobre 2 e arcos côngruos a ele, e para este arco de 3π sobre 2 e arcos côngruos a ele, não vai existir cosseno. Que é exatamente esse estudo que a gente fez, né? Esse estudo aqui da reta, vai formar uma reta paralela, e aí eu expliquei baseado na expressão que define a secante, né? Nessa expressão aqui de cima. Então faz sentido das duas formas. Se você para aqui, vai formar uma reta paralela ao eixo dos cossenos, nunca se toca. E uma demonstração aqui algébrica, né? Baseada na formulinha. O cosseno ele é zero em π sobre 2, 3π sobre 2. Então esses dois pontos aqui, para esses dois arcos, não vai existir a secante. Então qual que vai ser o domínio? X, né, um arco X qualquer, ele tem que ser diferente de π sobre 2, ou seja, ele não pode parar aqui, né? Porque senão vai ser zero e não pode. Então, tem que ser diferente de π sobre 2. E kπ, isso a gente já viu como é que funciona. Porque, ó, π é metade da circunferência. Então, se ligue. Partindo aqui da origem, você vai percorrer π sobre 2 para aqui em cima. Aí percorre 1π para aqui embaixo. Aí percorre mais 1π para aqui em cima.
Aí percorre um π, para aqui embaixo. Aí percorre um π, para aqui em cima. E fica nesse movimento, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima. Ou seja, essa expressão aqui que está definindo o domínio, ela está me indicando isso, né? Você não vai parar aqui em π sobre 2, não pode ser. E nenhum outro côngruo a ele, assim como o 3π sobre 2 aqui embaixo. Né? Que ambos têm o cosseno zero e a gente já viu que na secante o cosseno não pode ser zero. Então, o domínio da secante é definido por π sobre 2, né? X tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Tranquilo? As propriedades, bora lá. Domínio, acabamos de ver. A imagem da secante, isso aqui eu vou mostrar o gráfico para vocês daqui a pouco, e aí vocês vão observar direitinho. Mas é uma imagem que parte do menos infinito até o menos 1 e do 1 até o mais infinito. Ela não é uma imagem limitada como foi lá no seno e cosseno. Lembra que seno e cosseno, a imagem era de menos 1 a 1, ou seja, era uma imagem limitada. Isso no seno e no cosseno. Na secante, a imagem ela já tende ao infinito. A gente vai ver isso daqui a pouco no gráfico. O período continua sendo 2π na secante. O sinal, deixa eu fazer aqui meu círculo trigonométrico, meio tortinho, mas dá para enxergar, né? Bom, aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos. Sinal positivo no primeiro e quarto quadrante. Primeiro quadrante está aqui, né? Vai bater aqui nos cossenos, ao lado positivo, beleza? Quarto quadrante está aqui, quando passa aqui a reta tangente, bate no lado positivo. Segundo e terceiro quadrante. Tá aqui, né? Se passa essa reta aqui, bate no lado negativo e no terceiro quadrante também, né? Se passa essa retinha aqui assim, ela bate no lado negativo também. Crescimento e decrescimento. Ela cresce no primeiro e segundo quadrante e decresce no terceiro e quarto. Isso fica mais visível de observar no gráfico, já eu mostro. E a paridade. A função secante é uma função par. Vou explicar da mesma forma que eu fiz com todas as outras. Então, assim, bora considerar um arco X, tá? Aqui em cima. E eu vou considerar também um arco simétrico a ele. Ou seja, esse aqui é o arco X, esse daqui de baixo tem que ser o arco menos X, né? Tem também o arco simétrico, ou seja, essa distância é a mesma dessa. Pronto. O que a gente vai observar? A secante deste X tem sinal igual ou oposto à secante de menos X? Bom, se a gente traçar aqui essa reta, né? Para determinar a secante, ficou meio torto, né? Mas vamos supor que isso aqui fosse uma reta. Vai tocar no eixo dos cossenos neste ponto. Aqui tem que prolongar um pouquinho, mas enfim, tocou neste ponto. Se a gente traça uma reta também aqui no arco menos x, vai tocar, no mesmo ponto. Ou seja, a secante a secante de x, tem mesmo sinal, ou seja, é a mesma, né? Secante de menos x. Beleza? Por isso que é uma função par. Tranquilo? E aí o gráfico ele vai ter esse formato, mas como de costume eu vou mostrar lá no GeoGebra. Eu não vou fazer manualmente, porque senão a gente vai levar muito tempo. Mas bora observar o seguinte, Lembrando, essa daqui é a função cosseno, né? Essa de verdinho aqui, só tá aqui pra gente se basear um pouquinho, vocês verem qual que vai ser a relação dela com a função secante. Deixa eu aproveitar e beber minha água enquanto o gráfico vai fazendo. Bom, primeiro quadrante, né? Deixa eu até voltar aqui rapidinho. No primeiro quadrante, olha o que aconteceu com a secante. Tá vendo que ela já começa aqui do 1, né? Já começa do 1 e tende ao infinito, Porque ela vai crescendo no primeiro quadrante, cresce, 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 cresce. Pronto, quando ela chega aqui em π sobre 2, que é 90 graus, não dá pra colocar certinho, mas não existe secante, né, quando ela tá aqui. Então é por isso que ela ignora essa parte aqui. Lembra da assíntota que eu falei? Ela ignora essa parte e segue aqui de baixo, volta aqui para baixo, né? Então,
vai seguindo, 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 até chegar neste ponto, que é o ponto menos 1, tá? Então, tá até aqui em cima, ó, secante do ângulo alfa igual a menos 1, correto? Continuando aqui para o terceiro quadrante, secante, ela vai decrescendo. Quando chega aqui em 3π sobre 2, a gente já viu, né? Lembra da barreira que eu falei? A assíntota, ela é uma barreira. Então, ela sai daqui, né? Porque não tem secante para este arco, 3π sobre 2. E ela volta aqui, né? No quarto quadrante, vai fazendo esse mesmo movimento para todos os quadrantes. Beleza? Então, o gráfico da secante, ela admite este formato. Observe que esse de verde aqui é o gráfico do cosseno, que a gente já conhece. O gráfico da secante, observe que ele sempre parte aqui, ó, de 1 para mais infinito, né? Essa imagem, ó, 1 é este ponto, para mais infinito. Assim como também aqui na parte de baixo, ele sempre parte de menos 1 para menos infinito. Então, a imagem ela não é mais limitada, né? A menos 1 e 1. Ao intervalo de menos 1 a 1. A imagem ela tende ao infinito. Tá bom? Então, função secante tranquila. Vamos seguir agora para a função cossecante, né? A função cossecante, bom, a gente já viu que para determinar a secante e a cossecante de um arco, a gente consegue fazer isso utilizando a mesma reta. Então, só para recapitular, para ficar bem marcadinho na memória de vocês, ó. Eu tenho um arco, o arco AP aqui, enfim, essa aqui é a extremidade, e aí eu traço uma reta tangente a este ponto, né, a essa extremidade aqui. No caso, é essa reta, né, que eu fiz meio torta de novo, não tenho coordenação, mas essa é a reta tangente a este ponto. Então, o ponto que essa reta intercepta o eixo do cosseno é a secante, né, que é o que a gente viu agora. E, ou melhor, anteriormente. E agora a gente vai ver o ponto em que essa reta intercepta o eixo do seno, que a gente vai chamar de cossecante. Então, assim como a gente fez lá cossecante, bora só relembrar, ó. Cossecante do ângulo, né, é o inverso do seno desse ângulo. Qual que é o macete? Mesma coisa, cossecante lembra cosseno. Se é o inverso, tu pega o seno, tá? Então, traçando essa reta aqui, o ponto em que essa reta intercepta o eixo do seno é a cossecante deste arco. Então, para a gente determinar o domínio, eu vou utilizar o mesmo raciocínio, tá? Quando é que essa reta dos senos aqui, né, que no caso vai determinar a cossecante, esta reta aqui, ela vai ser paralela a quais outros arcos quando a gente formar? Porque, ó, eu estou traçando essa reta aqui que é tangente a essa extremidade de arco. Então, essa reta ela vai ser paralela a essa neste ponto, porque você vai traçar uma reta desse tipo assim, né? E nesse ponto. Então, vai formar duas retas paralelas que, de novo, nunca se tocam. Correto? Faz sentido? Faz. Porque, neste caso, 1 sobre o seno do ângulo, o seno do ângulo não pode ser zero. A gente já expliquei isso quando eu falei da secante, né? O denominador da fração não pode ser zero. Quando é que o seno vai ser zero? Bom, o seno vai ser zero neste ponto, que eu já marquei aqui, ó. E vai ser zero neste ponto, né? Aqui é o ponto zero, que é côngruo a 2π, ou 360 graus. E aqui é o π, né? 180 graus. Então, para a gente determinar o domínio, é muito simples, ó. Você não pode parar neste ponto em qualquer arco que seja côngruo a este ponto. Também não pode parar neste ponto em nenhum arco que seja côngruo a este ponto. Então, o domínio vai ser x diferente de kπ. Observe que a gente começa aqui neste ponto, que é o ponto zero. Aí, ó, você percorre um π, tranana, para aqui do lado. Aí percorre mais um π, tranana, para cá. Aí mais um π, para na esquerda. Mais um π, para na direita.
mais um π para na esquerda, mais um π para na direita. E fica assim, ó. Então, o domínio ele está me indicando isso novamente, que ele não para nem no zero, nem congruos a ele, nem no π e congruos a este arco. Tranquilo? As propriedades. Revisão. Domínio, acabamos de ver. A imagem, novamente, não é uma imagem limitada. Então, sai de menos infinito até menos 1, unido com 1 até mais infinito. Então, é uma imagem que também tende ao infinito. O período também é 2π. Os sinais, vocês já sabem por causa da razão, né? Deixa eu fazer de novo aqui meu ciclo trigonométrico. Então, no primeiro quadrante, ele para aqui, né? Se você tem um arco aqui, né? A reta que você traça, ele para no lado positivo aqui do seno, né? Esse aqui vai ser o eixo. Vai determinar a cossecante. No segundo quadrante, isso aqui também para no lado positivo. Agora, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, né? Aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Ele para, ó. Ficou meio aqui errado, mas ele para aqui no lado negativo. Então, esse aqui é o lado negativo, aqui é o lado positivo. Pronto. Crescimento e decrescimento a gente vê melhor no gráfico. E a paridade, a função cossecante é uma função ímpar. Vou utilizar o mesmo exemplo de sempre. Pegar um arco aqui, eu vou chamar de um arco X, e um arco simétrico menos X aqui embaixo. Bom, a cossecante deste ponto aqui vai parar aqui, né? Na parte negativa. A cossecante deste ponto vai parar aqui na parte positiva. Então, são dois arcos simétricos, mas a cossecante de x tem sinal positivo e a cossecante de menos x tem sinal contrário, ou seja, sinal negativo. Então, a cossecante de um é menos a cossecante do outro. E isso me indica que a cossecante é uma função ímpar. Beleza? Para a gente construir o gráfico, eu vou novamente utilizar o GeoGebra para ficar sempre mais visível. E aí, observe que aqui, como a cossecante, ó, uma cossecante ela é o inverso do seno, assim como a gente fez lá com a secante, já tem aqui a funçãozinha, ó, a função seno aqui para a gente ver qual que é a relação dela com a função cossecante, tá? Então, vamos aqui ver a animaçãozinha, ó. Observe que no primeiro quadrante, a cossecante ela vem decrescendo aqui, né? Até chegar em π sobre 2. Observe que em π sobre 2 existe cossecante. Então não tem barreira nenhuma aqui, né? Não tem a assíntota que a gente viu. A assíntota ela vai chegar quando este arco ele for π. Olha aqui o que vai acontecer, ó. Observe essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada aqui. Ou seja, essa imagem aqui ela tende a mais infinito, mas nunca toca essa barreira, né? Ela chega bem próximo nessa barreira aqui, mas não toca. É uma assíntota. Depois, vem aqui de menos infinito até este ponto aqui, que é o ponto menos 1, no terceiro quadrante. Começa a decrescer novamente, até chegar aqui ó, em 2π. 2π é este ponto que é congruo a zero. E a gente viu ó, que este ponto aqui não existe cossecante para esse arco, né? Então, novamente, a gente se cria aqui uma outra barreira, ou seja, uma outra assíntota. Ela não passa, né? Ela começa já do outro lado, mas não passa aqui em cima do 2π. E aí esse gráfico ele fica aqui nesse formato mesmo, né? E aí vai aqui também, indo lá, e assim vai. Que a gente já viu que é um ciclo, então o gráfico também não tem fim, né? Então a gente finaliza as funções trigonométricas, e aí a partir de agora é só alguns exercícios.